Tudo começou em Peniche, uma simpática cidade na costa portuguesa, em 13 de maio de 1787, quando nasceu o menino Antônio Ferreira Viçoso. Ali nascia um grande homem, um servo de Deus que muito orgulho traria à família, a Peniche, a Portugal, à Igreja e ao Brasil. O jovem padre Antônio Ferreira Viçoso, da Congregação da Missão, ordenado em 1818, foi destinado para trabalhar no Brasil, chegando aqui como missionário, juntamente com o padre Leandro Rabelo, ao Rio de Janeiro em 1819. Do Rio de Janeiro, foram enviados para a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, nas Montanhas Mineiras, no Caraça, onde os missionários aportaram em 15 de abril de 1820. Nas serras de Minas, pregaram missões e cuidaram dos pobres, a exemplo do patrono São Vicente de Paulo, e no mesmo ano fundaram um colégio do Caraça. Por ordem de Dom Pedro I, o padre Viçoso, em 1822, vai para Jacuecanga, no Rio de Janeiro, como reitor do Seminário da Santíssima Trindade. 15 anos depois, retornou ao Caraça como diretor do colégio e foi eleito superior geral da Congregação da Missão no Brasil. Em 1844, Dom Pedro II o nomeou bispo da Sé Catedral de Mariana, sendo sagrado no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, no dia 5 de maio daquele ano. Como bispo, sua piedade, sabedoria, firmeza, bondade o destacaram como defensor da Igreja, reformador do clero e santificador do povo cristão. Lutou contra a escravidão, quebrou paradigmas, recebeu no Seminário de Mariana um ex-escravo, mais tarde ordenado sacerdote e agora reconhecido como beato pela Igreja. O padre Vítor de Campanha, o primeiro escravo ordenado sacerdote no Brasil e possivelmente na América. E os seus ensinamentos, suas cartas pastorais, suas obras, seus sermões, seus exemplos de humanidade e serviço mereceram e ainda merecem estudos e teses de pesquisadores e historiadores do Brasil e fora dele. Catequizou, fundou escolas, inclusive o primeiro instituto aberto à formação feminina em Minas Gerais, o Colégio Providência. Educou a juventude, abriu as portas do Seminário de Mariana também para aqueles que não eram vocacionados. Sempre que possível, preferia recolher-se na humildade e simplicidade de sua cartucha, no alto da montanha em Mariana, alojar-se no Palácio Episcopal, o silêncio da montanha, a natureza exuberante ao seu redor, certamente o levavam a uma vida ainda mais compenetrada e compromissada com o reino de Deus entre os homens. Na cartucha, rezou, abençoou, escreveu, ordenou sacerdotes e, sobretudo, amou a sua diocese e o seu povo. Faleceu em fama de santidade, em 7 de julho de 1875, na humildade de sua cama na cartucha. O povo já reconhecia em Dom Viçoso a virtude de um santo, e assim o considerava em vida pelo seu modo de ser, de viver, por sua piedade, por sua humildade, por sua caridade. Um homem que viveu para servir e que serviu verdadeiramente muito bem a todos. Um santo do povo ao qual legou ensinamentos e exemplos que o tempo nunca apagará. Seu afilhado, Silvério Gomes Pimenta, de Congonhas, o padre Silvério, e mais tarde o primeiro a ser bispo de Mariana. Com magistral sapiência e doçura, escreveu, em 1896, o livro A Vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso, bispo de Mariana e conde da Conceição, onde relata as incomuns virtudes do santo bispo de Mariana e suas obras, ressaltando seus feitos e a sua presença na história da Igreja e do Brasil.
Este livro, em sua 4ª edição, que neste tempo é lançada pelos esforços da Arquidiocese de Mariana, fez com que seu autor alcançasse uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Dom Viçoso é cantado em versos por poetas como Alfonso Guimarães, Dom Oscar de Oliveira e Carlos Drummond de Andrade. E Dom Belchior da Silva Neto, da Congregação da Missão, escreveu o livro Dom Viçoso, Apóstolo de Minas. O Monsenhor Flávio Carneiro Rodrigues, com especial zelo, cuidou por muitos anos da sua causa em beatificação e fez publicar muitos artigos, ensaios e revistas sobre o Santo Bispo de Mariana. Em Portugal, em sua peniche, Mariano Calado, seu conterrâneo, dedicou-lhe especial livro. O pai do famoso padre, poeta e escritor marianense José Severino de Rezende, em uma carta ao seu filho, assim expressou: a perfeição geral que imaginas não é atributo deste planeta em que vivemos. Se a dureza de um São Jerônimo não a suportava assim, fugindo para ermo a viver com as feras, a lhaneza paciência, a brandura de um São Francisco de Assis, São Vicente e Dom Viçoso tudo perdoava e suportava, vivendo como Cristo entre publicanos e fariseus, para melhor pescar almas pecadoras. O Papa João Paulo II, o Santo João Paulo II, em sua visita apostólica ao Brasil, em 1980, no encontro com os bispos do Brasil em Fortaleza, expressamente evocou, entre outros, a figura de Dom Antônio Ferreira Viçoso como homem que deixou marcas de sua passagem na construção do Reino de Deus. Para a honra e orgulho da Arquidiocese de Mariana, o Santo Padre, nesse discurso, também evocou a figura de Dom Silvério Gomes Pimenta, afilhado, sucessor de Dom Viçoso e autor do livro de sua vida. Dom Viçoso dá nome às ruas de Mariana, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Juiz de Fora, Sabará, Viçosa e outras cidades. Viçosa tem o nome em sua homenagem. E no sul de Minas, a cidade Dom Viçoso. Em Ervalha e Piedade de Ponte Nova, povoados com o nome do Venerável. Tudo isso sem falar em escolas, casas comerciais e outros segmentos que recebem o seu nome. Por longos anos circulou na Arquidiocese de Mariana o jornal O Viçoso, tudo demonstrando o quanto o bispo é reconhecido, respeitado e amado. Em Peniche, na sua terra natal, há o Largo do Bispo de Mariana e azulejos decorativos que contam um pouco da trajetória do menino Viçoso. Seu processo de beatificação em Roma abre as portas para torná-lo reconhecido como santo. Ele já é venerável, o que implica dizer que a Igreja afirma que Dom Viçoso viveu de modo heróico as virtudes cristãs. O povo, ao longo da história, atribui à sua intercessão muitas e muitas graças e favores alcançados. Conforme as comunicações que chegam à Cúria Marianense de várias partes de Minas Gerais e também do exterior, Portugal e Canadá, sua cruz peitoral tantas vezes é levada a enfermos e outras pessoas que a veneram como verdadeira relíquia e pedem a intercessão do Santo Bispo de Mariana, o Apóstolo de Minas. E o processo de beatificação é de extremo rigor e exige comprovações irrefutáveis da existência de milagre rigoroso, não explicado pela ciência, atribuído à intercessão daquele ou daquela que se aspira a ter o reconhecimento da santidade e beatificação para sua canonização. O milagre precisa ser analisado por peritos em Roma, portanto, é imprescindível a oração confiante dos cristãos devotos, para que a semelhante manifestação de Deus por intercessão de Dom Viçoso possa acontecer, ou seja relatada se já acontecida. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, servo de Deus,
cujo processo de beatificação está em andamento, declarou ter pedido a intercessão de Dom Viçoso para a sua recuperação do grave acidente sofrido em terras mineiras. O caminho religioso agora apresentado, nos passos de Dom Viçoso, uma caminhada de fé, partindo do Caraça até a Cartucha em Mariana, é uma peregrinação pelos caminhos por onde o Santo Bispo de Mariana, o apóstolo de Minas, tantas vezes passou. Ele andou por nossos caminhos, pisou o mesmo chão por onde andamos. Um santo viveu entre nós. Caminhar, refletir, rezar, apreciar a exuberância da natureza do Caraça Mariana, fazer amigos de caminhada, aprender com a simplicidade das comunidades ao longo da estrada, fazer uma pausa no antigo Bento Rodrigues e elevar a Deus uma prece. Chegar a Mariana depois de passar pelo Engenho, Santana de Baixo, Catas Altas, Morro da Água Quente, Santa Rita Durão, Bento Rodrigues, Camargos e ser acolhido num clima santo de completa elevação na sua cartucha. Por todos estes lugares, apreciar a cultura do povo, a culinária, sua arte e seu artesanato, os retabulosos de suas igrejas e capelas, olhar as montanhas e os rios, ouvir os pássaros e contemplar as cores das borboletas e das flores. Em tudo, enxergar a grandeza de Deus e glorificá-lo. Reconhecer as virtudes do Santo Bispo de Mariana, amá-las e torná-las reconhecidas por tantas e tantas outras pessoas do convívio de cada um. Pedir a intercessão de Dom Viçoso para o alcance de uma graça, ser miraculado por ele, chegar à Cartucha e se emocionar com a simplicidade da casa de Dom Viçoso, de seu quarto, de sua cama com tiras de couro, onde suspirou e entregou a Deus o seu espírito. Por fim, visitar o seu túmulo na cripta da catedral e sentir uma comoção maior. Quem sabe, beijar a sua cruz peitoral, encontrada em seu antigo sepulcro. Louvar e bendizer a Deus por ter escolhido a Diocese de Mariana para o fecundo pastoreio de Dom Viçoso. E com o povo de Portugal, aclamar uníssono com o penichense escritor Mariano Calado. Peniche, o berço de um grande homem. Mariana, o repouso de um gigante.